Olá, sou o Ângelo Sastre. Vamos dar então continuidade à nossa disciplina de gestão de projetos, onde vamos entender um pouquinho mais como que funciona esse universo, ou no encontro de hoje vamos estar discutindo um pouco mais sobre o que deve ser evitado ou quais são os erros mais comuns que nós verificamos dentro de possíveis projetos. Para isso é importante a gente observar, como que eu devo trabalhar com essas informações ou com essas atividades de uma forma a evitar os eventuais erros que possam comprometer os resultados, os objetivos que de alguma forma são pré-estabelecidos, são desejados por meio do meu projeto. Então vamos pensar o que deve ser evitado. Basicamente trabalhar aqui com os erros mais comuns ou com o que nós vamos estar chamando dos 7 erros mais comuns que podem ocorrer, dentro de uma gestão de projetos. O primeiro deles, que é muito importante a gente ter em mente, é conseguir trabalhar ou evitar essas expectativas de resultado num curtíssimo prazo, principalmente naquilo que envolve projetos em mídias sociais ou em mídias digitais. A gente tem uma falsa percepção que tudo que vai cair na internet, tudo que envolve tecnologia, é algo muito rápido, é algo muito dinâmico, é um resultado garantido. Tudo tem o seu tempo de maturação, como já falamos nos encontros anteriores. Então, saber respeitar esse tempo e, mais do que isso, saber projetar qual que é o tempo necessário para a maturação do meu projeto, já vai me dar uma posição bastante realista em relação aos eventuais retornos e em quanto tempo que eu vou ter esse retorno. Pensar que tudo se começa de forma gradual. Não adianta eu atingir o ápice de uma forma muito rápida e não ter como sustentar esse crescimento. Então eu preciso criar uma dinâmica, um planejamento, onde gradualmente eu vou atingindo essa minha meta ou vou construindo pequenas metas para ter uma meta global lá na frente. Para isso, o que é importante? Pensar que a publicidade hoje está muito competitiva. Assim como eu utilizo recursos de difusão, de divulgação, os meus concorrentes também utilizam as mesmas ferramentas. E o grande segredo não está na ferramenta em si, mas na forma como eu trabalho com elas, na forma como utilizo elas a meu favor. Eu tenho que pensar que existem ferramentas diferentes, com perfis diferentes que podem ser muito positivas para uma situação e pouco para outras. Então eu tenho que saber quem que é meu público, qual que é o meu negócio, o que eu estou oferecendo de produto ou de serviço, para ver qual que se viabiliza ou qual que é mais interessante para que eu consiga alcançar os meus objetivos. Segundo, criar uma visão de construção de resultados. De repente, meu resultado não é somente em volume de vendas ou em fator financeiro. Eu posso estar criando um mercado futuro, eu posso estar gerando uma nova entrada em uma área com grande potencial de crescimento, eu posso estar gerando uma proposta de virar referência para algum setor. Isso levaria um tempo maior para que eu consiga, de fato, concretizar isso. Então, os meus resultados, eles também vão ser diferentes de acordo para cada estratégia. Eu não posso pegar todos os resultados ou todas as ações e querer que elas atinjam ou que proporcionem o mesmo resultado. Por exemplo, se eu trabalhar uma estratégia institucional, eu não posso esperar que isso vá me gerar imediatamente um aumento de vendas, já que eu estou trabalhando com uma intenção de melhorar a minha imagem junto a esse público. Pensar que os meus resultados vão estar sempre relacionados à otimização dos meus recursos, ou seja, quanto mais recursos eu utilizar, desde que bem aproveitados, maior vai ser o resultado. Não adianta eu fazer um investimento baixo e achar que eu vou ter um grande resultado, que eu vou ter uma grande possibilidade de que isso não vai acontecer. Então é importante trabalhar também essa proporcionalidade. Eu vou esperar resultados proporcionais aos meus graus de investimento, tá? E principalmente, quando eu falo em resultados, eu tenho que pensar em dados mensuráveis. Tudo que eu for propor de meta, eu tenho que conseguir criar uma metodologia de alcance ou de mensuração disso. Então eu ponho como metas crescer X%, aumentar X% na receita, aumentar X% na renda, X% do mercado, algo que eu consiga perceber a evolução ou não
do que eu estou buscando. Então, essa minha amostragem sempre tem que ser com dado concreto ou uma amostragem em números. E, obviamente, trabalhar a minha paciência e ter um fôlego financeiro compatível com as minhas possibilidades e, obviamente, otimizar de uma forma que eu consiga alcançar os meus objetivos sem colocar em risco a saúde financeira do meu projeto. Um segundo ponto é tentar evitar ou sempre não deixar de fazer o acompanhamento dos meus investimentos. Por mais simplório que possa ser uma ação de impulsionamento de uma mídia social, uma campanha que eu vou estar realizando, uma ação de brindes, enfim, eu preciso pensar, conseguir entender como que eu estou atingindo. Eu não posso esperar acabar essa ação para medir os resultados. É importante estar observando essa estratégia e o alcance dela de uma forma muito significativa para, caso seja necessário, eu poder estar fazendo ajustes durante esse processo. Então, deixar rolar no piloto automático, ou seja, eu jogo o investimento e deixo acontecer, eu vou ficar, como te diria aí, navegando às cegas. Eu vou estar achando que eu estou em uma direção, mas sem um controle se de fato eu vou chegar lá ou não. Por isso que é necessário acompanhar isso e quando eu vejo algum tipo de desvio que estava fora da previsão, ou para mais ou para menos, eu tentar estar ajustando isso para a minha normalidade ou para o meu ponto de equilíbrio. Sempre que possível, tentar acompanhar esses meus resultados diariamente. Isso pode parecer que seja um mecanismo de muito controle ou que vai demandar muito trabalho, mas acompanhando isso de períodos mais curtos, eu tenho maior chance de adequação ou de correção de eventuais falhas, que muitas vezes não são por falta de competência de quem elaborou, mas são por cenários que eu não tinha previsto ou por situações pontuais que possam ocorrer que fogem ao nosso controle, são variáveis incontroláveis, que eu, acompanhando essas mudanças, eu consigo ajustar de uma forma mais eficiente e antes de que tenha dado um eventual dano maior ao meu projeto. Tá? Pensar sempre na questão do custo de oportunidade, ou seja, receita versus oportunidade. O que vai ser isso? Nem sempre os canais ou as ações mais que vislumbrem maior resultado, ou que sejam mais tradicionais, ou que as mais usadas possam ser as mais eficientes. Então eu tenho que pensar qual que é o meu objetivo e no que compensa de fato eu estar investindo e se isso vai de fato alcançar e me converter em resultados. Tá? Então não adianta pensar assim, não, vou colocar um merchandising, uma novela das 8 com a atriz do momento, porque aquilo vai me trazer o efeito desejado. Se o meu tipo de negócio não envolve aquele público que a novela alcança, isso não vai resolver. No máximo, não vou ficar conhecido ou vou ser ignorado totalmente. De repente, canais menos interessantes podem trazer resultados mais impactantes. Então, é verificar isso. Aonde que eu vou alcançar esse meu público, a um custo adequado que eu consiga suprir com ele, para que eu consiga otimizar a relação de investimento com resultados. Tá? E principalmente refletir, será que eu sou a pessoa certa para estar fazendo essa análise, para estar fazendo essa estratégia, para fazer esse acompanhamento, para implementar esse trabalho desses investimentos? Ou eu posso delegar isso a alguém, eu posso criar com pessoas mais capacitadas ou com maior experiência que possam fazer isso por mim e de uma forma onde eu consiga ter resultados mais efetivos em relação a essa busca. Um terceiro ponto é não realizar a mensuração da forma correta. Quando a gente fala em mensuração, eu preciso sempre ter uma referência. Tá? O que é essa referência? É o que eu tenho, aonde eu quero chegar ou como que eu quero chegar. Então, por exemplo, eu tenho que entender o que eu estou medindo. Eu estou medindo alcance, eu estou medindo vendas, eu estou medindo redução de custo, aumento de lucro, participação no mercado. Qual que é a minha proposta? O que eu quero estar alcançando? Então, por exemplo, eu posso vender muito, mas isso não quer dizer que eu mudei a minha posição de mercado. Pode ser que o mercado se aqueceu e todos estão vendendo muito. Tá? Então, isso eu não posso achar que eu estou crescendo. Se ali eu vou estar, em termos de posicionamento de mercado, estagnado. Eu aumentei o meu volume de vendas, aumentei minha rentabilidade, mas, sinceramente,
eu continuo no meu patamar que antes. Agora, se eu consumo vender muito, meus clientes não vendem, e aí eu mantenho uma posição diferente em relação ao estado anterior, aí eu posso dizer que sim, agora eu mudei minha posição de mercado ou eu cresci a minha participação em relação aos concorrentes. Então, sempre tentar deixar bastante claro o que eu estou medindo, tá? Pensar também que o meu resultado vai variar de acordo com cada negócio. Eu não posso comparar cenários diferentes para produtos diferentes. Então, por exemplo, não é porque de repente o setor automobilístico está em alta que eu vou achar que o meu negócio também vai estar em alta. De repente, naquele momento, existe algum incentivo, alguma vantagem no setor automobilístico que possa estar motivando aquele consumo, estimulando aquele consumo, e de repente trabalho com viagens, isso vai estar mais restrito, porque se a pessoa está comprando um bem durável como um automóvel, ela não vai se dedicar tanto à opção de lazer como uma viagem. Tá? Ou se ela for viajar, ela vai viajar de carro, ela vai querer contratar a minha empresa para ter um transporte, seja rodoviário ou de avião, né, para outro lugar. Então eu preciso pensar também que esse aquecimento setorial ou a identificação de setores que estão com tendências de crescimento se correspondem ou não ao meu negócio. O que eu posso utilizar muitas vezes é tendências para explorar esse aquecimento, desde que isso tenha alguma identificação com o meu negócio. E principalmente evitar o foco só em vendas. Óbvio que o meu potencial do meu negócio, o meu foco principal é a rentabilidade e a lucratividade, que isso vem por meio das vendas. Mas eu tenho que pensar novamente na questão dos períodos. O que de repente é um período que eu vou ter uma queda de vendas sazonal, uma queda de vendas pontual, por N fatores, por variáveis, mas que lá na frente isso vai ser reposto ou vai ser compensado por algum outro motivo. Então eu tenho que pensar também nessa minha realidade que o fato de não conseguir aumentar as vendas ou por algum momento minhas vendas caírem por algum motivo, isso pode ter outros fatores. Eu tenho que entender quais são essas variáveis que muitas vezes podem não estar ligadas diretamente ao meu projeto ou ao meu negócio. Então, meu único termômetro não é só vendas. Eu tenho que ter outros termômetros também, outras referências também para me demonstrar. Por isso que a gente fala que a mensuração correta é importante eu entender o que eu estou medindo. Tá? Vendas não é o único parâmetro para se medir. Eu tenho outras variáveis que vão estar sempre ligadas ao meu objetivo do projeto. Um quarto ponto é querer fazer várias mídias com um pequeno orçamento ou com pouco orçamento. Óbvio que tem aquela máxima de quem não é visto não é lembrado, de quem não comunica se estrumbica, que eu tenho que falar com esse meu público, eu tenho que aparecer, eu tenho que projetar o meu negócio. Mas isso não significa que se eu ficar tirando para todos os lados, se eu ficar criando vários canais de comunicação, que eu vou alcançar esse público. Eu tenho que focar o meu público aonde de fato ele está presente, aonde de fato ele tem acesso a essa informação. Então, quando eu vou trabalhar, somente em situações que eu tenho um pouco orçamento baixo ou limitado em relação ao que seria o ideal, eu tenho que ter uma estratégia mais eficiente. Então, primeiro, não queira alcançar 100% das mídias ou do seu público, porque isso é uma ilusão. Ou seja, não queira abraçar o mundo, tá? Eu tenho uma limitação financeira, eu tenho uma limitação de espaço, de alcance. Eu tenho que ser eficiente. O que vai me trazer maior resultado? O que vai me trazer mais rentabilidade? De repente, eu estou pensando em uma mídias sociais, é mais negócio trabalhar com posicionamento no Facebook do que no Instagram, porque meu público todo está dentro do Instagram, aliás, dentro do Facebook, ou pensar, não, é preferível trabalhar com produção de conteúdo e criar vídeos para gerar links no YouTube, porque as pessoas querem ver como que funciona a demonstração do meu produto ou do meu serviço, ou eu vou criar um canal exclusivo, personalizado, as pessoas possam de repente ter acesso a um material de uma forma que vai forçar esse fluxo e a partir dali gerar novos leads de negócio. Vamos começar a trabalhar de uma forma eficiente. O que me traz mais resultado? É ali que eu vou focar o meu investimento no primeiro momento, tá? Pensar
quanto mais restrito ou quanto menor for o meu investimento ou minha possibilidade de investimento, mais assertivo tem que ser a minha estratégia. Vamos fazer uma comparação com, por exemplo, um maratonista e uma pessoa um atleta que corre os 100 metros. Os 100 metros é uma explosão, ele tem uma largada muito grande, mas que não dura muito, tá? Isso é esse investimento pulverizado. É algo muito rápido, muito pontual que não vai durar. O maratonista, ele já vai ter que ir aos pouquinhos, vai monitorando, ele vai se dedicando, vai analisando o cenário, ele vai controlando o seu esforço para completar essa prova. É mais a médio e longo prazo. Pouco orçamento é isso. Eu tenho que ser estrategista para conseguir fazer esse meu investimento, trazer os resultados dentro do prazo previsto ou do período disponível que eu tenho. Então eu tenho que fazer o quê? Pequenas ações e verificando ou mensurando os resultados, e aí eu vou reforçando aquelas que deram certo e obviamente que eu vou corrigindo aquelas que possam ser equivocadas. Porque mesmo equivocado, eu perdi só uma parte desse investimento, eu não vou comprometer todo o meu investimento. Então eu tenho que ser muito assertivo em relação a isso. Pulverizar em mídia também muito grande não vai qualificar o meu público. É preferível trabalhar com aquilo onde tenho menos quantidade e mais qualidade. Isso também vai me gerar resultados muito mais eficientes e muito mais significativos dentro desse cenário limitado de investimentos. E principalmente sempre estar focando ou iniciar os meus investimentos de uma forma mais efetiva e for ampliando ele conforme vai trazendo resultado, ou seja, fazer algo gradual. Eu faço um investimento, eu faço uma estratégia, executo uma ação, vai dando certo, eu vou alimentando, eu vou reforçando. Eu verifiquei que não foi o que eu esperava, lógico, primeiro eu vou analisar aonde pode estar a variável, se foi um erro meu ou se de repente esse erro foi circunstancial por uma variável que está fora do meu controle. E aí eu posso manter isso por mais um tempo para recuperar ou eu posso mudar de estratégia de acordo com a minha necessidade. Mas o que é importante? Eu vou estar fazendo algo de uma maneira gradual e sempre pegando como referência os meus resultados alcançados ou resultados previstos de acordo com a minha expectativa e, obviamente, com a realidade também desse cenário do qual eu estou buscando. Um quinto ponto é ter um desalinhamento muito forte entre investimento e resultados. O que é isso? Eu não posso criar uma expectativa de resultados sem considerar a compatibilidade desse meu investimento, tá? Então, por exemplo, é óbvio que eu quero ter uma maximização dos resultados com o menor custo possível. Isso é o sonho de qualquer projeto. Mas eu tenho que ser realista e saber, para alcançar tal resultado, eu vou ter que ter um esforço mínimo, um envolvimento mínimo que vai me permitir fazer aquilo. Tem coisas que eu não consigo fazer, muita limitação. Então, trabalhar com um cenário que a gente vai chamar entre o ideal e o possível. O ideal seria fazer um investimento X para alcançar tal resultado. Não consigo fazer isso por qualquer variável que seja, por limitações que seja, o que é possível fazer com isso? Dentro desse possível, eu vou ver, bom, fazendo esse esforço, eu vou conseguir atingir esse resultado. Então isso passa a ser as minhas metas mais realistas, tá? E obviamente que não coloque todos os seus custos em conflito com pequenos investimentos online, tá? Ou seja, não achar que eu vou conseguir cobrir tudo fazendo pequenos investimentos ou que o universo online, que as ferramentas digitais vão ser a minha salvação da pátria. Não, elas são muito eficientes, são muito eficazes, eu consigo criar um cenário muito favorável a partir delas. No entanto, tem ações complementares fora do universo online que vão se fazer necessárias. Por exemplo, eu posso fazer uma divulgação muito bem feita no universo online, criar uma expectativa muito bacana em relação ao meu usuário, mas não investir nada no atendimento a esse usuário. A hora que ele começa uma experimentação e vê que aquilo que eu prometi para ele, aquilo que eu estimulei, que eu inseri como uma expectativa positiva, uma experiência positiva, não se concretiza,
ele vai embora, ele vai se sentir frustrado, ele vai se sentir enganado. Então eu tenho que pensar que esses meus investimentos não dependem só da minha publicidade online, depende de toda uma estrutura que está também envolvida ou que vai estar correspondendo ao que eu estou falando. Não adianta eu criar uma demanda se eu não tenho condições de atender ela depois. Então eu preciso sempre estar pensando em como estar tendo outras frentes, né, para manutenção, para gerar o que seria necessário para cobrir esses custos e não somente achar que eu tenho uma varinha mágica que vai me dar toda a solução para os meus problemas. Pensar em não ampliar o investimento. Ah não, eu calculei que eu vou gastar um valor X ou um percentual X e não mexo mais nisso. Isso também é um erro muito comum, um erro muito básico, tá? Assim que eu tiver os primeiros resultados, o que eu tenho que fazer? Ampliar o meu orçamento. Então, o que de repente é uma estratégia importante e bastante eficiente? Não trabalhe com valores fixos, trabalhe com percentual. Então, dentro do meu orçamento, dentro do meu custo, eu vou eleger uma fatia de tudo que eu vou estar reinvestindo ou do que eu vou estar utilizando do meu orçamento para aplicar nesses meus investimentos com projetos ou com inovação ou com publicidade, enfim. Então, aquele percentual eu sei que é dedicado a isso. Vai para um fundo, caso eu não use, mas se eu for usar, eu sei o quanto que eu posso utilizar mensalmente ou por um período específico para isso. Assim eu não fico preso a valores, mas sempre a percentuais do meu orçamento global. Pensar que a publicidade online ou as comunicações online, a estratégia de difusão digital, elas estão crescendo de uma forma muito rápida, de uma forma muito constante e elas ultrapassam 2 dígitos facilmente em termos de crescimento. É importante eu manter também ou acompanhar esse crescimento para que eu consiga ser mais competitivo. Assim como eu estou investindo, os meus concorrentes também vão estar investindo. E quem tiver uma presença mais marcante, mais eficiente, mais relevante junto a esse público, com certeza vai conquistar esse mercado de uma forma mais presente, uma forma mais constante e mais duradoura também. Então não adianta eu ficar achando que só por eu ter presença já é suficiente. Não, eu tenho que acompanhar essa movimentação, eu tenho que acompanhar esse crescimento, essas tendências, para conseguir também me posicionar junto a isso. Os meus custos fixos não podem ser rateados pelo valor total do meu faturamento, tá? Ou seja, eu não posso pensar, eu vou ter um custo fixo que eu vou dividir por áreas ou por projetos. Custo fixo, ele envolve o global, tá? Eu não posso pensar que eu vou tirar um projeto X para ficar dividindo em partes iguais, que isso não vai funcionar. O meu custo total, ele é global, então eu vou ter meu orçamento global, dentro disso, X% é o custo fixo. O que eu vou estar dividindo entre projetos, que vai delimitar quais são as suas limitações em termos de investimento ou de alocamento de recursos, isso é individualizado. O custo total não, o custo total faz parte do meu global. Então eu não posso dar o mesmo peso para projetos que tenham resultados diferentes. De repente, para um projeto extremamente exitoso, esse custo ou essa parcela hipotética do custo fixo, caso seja rateado, pode ser pequena. Agora, para um projeto que ele é extremamente incipiente, ou que está começando agora, ainda não está concretizado, se eu jogo uma carga muito grande nele de exigência para cobrir esse custo, eu já vou matar meu projeto antes dele começar. Então eu tenho que pensar também na proporcionalidade, né, de cada projeto diante desse custo global, desse custo fixo. Tá? E obviamente que eu vou estar ampliando o meu faturamento e o meu resultado de uma forma muito mais efetiva, a hora que eu alcançar essas metas, a hora que eu alcançar esses objetivos, onde eu consiga ter um faturamento maior, que eu consiga ter um resultado mais positivo, naturalmente eu vou ter uma maior lucratividade. Então o meu grande foco, o que eu vou estar perseguindo é aumentar o meu faturamento e aumentar os meus resultados, que naturalmente depois eu trago a minha maior lucratividade. Se eu focar só na lucratividade, eu vou fazer uma inversão de esforços ou de busca por resultados que podem distorcer também as minhas ações.
Então a minha ação é melhorar o faturamento, melhorar o resultado, para consequentemente eu ter uma maior lucratividade. E obviamente não pensar no custo fixo mensal. O meu custo ele é composto de duas formas, um custo fixo e um custo variável. O próprio nome fala que ele é variável, então quer dizer que eu juntando os dois, que vão compor o meu orçamento nunca vai ser fixo, ele sempre vai ser variável e vai oscilar em algum momento por outros componentes que também são custos variáveis. Não ingesse teu orçamento. Por fim, culpar o marketing digital por todos os seus problemas. Ah, porque eu me iludi, porque achei que era muito bom, que era muito bacana, mas o resultado que eu esperava não foi bem esse, né? Me enganaram, a internet não serve para nada, e isso aí é uma doce ilusão. Isso é um caminho totalmente errado. O marketing digital, como qualquer outra ação de marketing, trabalha com conceitos, trabalha com construção de potencial, né? Vamos usar uma palavra mais sutil, assim, uma mais coloquial, trabalha com a sedução do seu cliente. Então, ou seja, eu tenho que atrair ele para o meu negócio, e a hora que eu atraio, entre o processo de atrair e de concretizar esse consumo, ou de fazer essa conversão para consumo, é uma outra coisa. Eu vou trazer esse comprador em potencial, esse cliente potencial, para o meu cenário. A partir do momento que eu atraio ele para o meu ambiente, eu converter isso em consumo é um outro desafio que depende de outras variáveis e não somente das minhas estratégias de marketing digital. Então eu tenho que ter essa consciência de que eu vou estar fazendo um convencimento, uma apresentação para atrair meu público em potencial. Tá? Já que o caminho para finalizar essa compra vai depender de outros fatores, como por exemplo, o tipo que eu estou oferecendo, as condições que eu ofereço esse produto ou esse serviço, o atendimento que ele vai ter, a expectativa se vai ser frustrada ou se vai ser contemplada de uma forma adequada, ou seja, qual a experiência que o meu cliente tem após ser atraído, né, para o meu negócio. Então, depende também de outros fatores, de outros processos para confirmar a eficiência. Então, o marketing não é responsável por tudo. Ele vai me impulsionar um cenário, vai me favorecer uma possibilidade da qual eu tenho depois que corresponder para conseguir concretizar. Para isso, o que é importante? Eu analisar outros fatores ou uma outra estrutura. Por exemplo, o meu site é um site atraente, é um site que tem uma usabilidade tranquila, uma navegação favorável, ele é intuitivo, ou é algo onde está tudo complicado, o cliente dá 5, 10 cliques e não acha lugar nenhum. Como que isso funciona? O meu atendimento, ele é prestativo, ele é atencioso, ele traz soluções, vantagens para o meu cliente em potencial, ou ele é aquela coisa burocrática de que eu trato com desdém, que eu não consigo solucionar, que eu sou muito inflexível. Então eu tenho que pensar como que a minha empresa está atuando sob a ótica desse cliente, sob a perspectiva do meu cliente. Como que eu consigo estar contemplando o que ele deseja em termos de realização, o que ele deseja em termos de satisfação. E se eu fosse cliente, eu compraria da minha empresa, eu contrataria esse serviço, eu me sentiria satisfeito com o que eu estou oferecendo. Então são pequenas anotações que eu vou estar criando uma reflexão para a partir daí saber se eu estou no caminho correto ou não, tá? Por isso que é sempre importante a gente pensar em algo mais global. Pensar principalmente que as grandes empresas, ou as empresas que têm mais destaque junto ao seu público em potencial, o seu foco sempre vai estar no cliente. Quanto mais eu investir na expectativa do meu cliente, quanto mais eu alimentar essa busca de satisfação por esse cliente, maior vai ser esse meu índice de satisfação, maior vai ser o meu índice de alcançar resultados positivos, representando uma solução para ele ou não. Então, meu projeto em si, quando eu vou estar implementando ou que eu vou estar pensando, eu começo já com o passo principal, quando eu evito erros básicos e começo a achar soluções que são viáveis dentro desse cenário. Bom, por aqui nós estamos encerrando então nosso encontro de hoje. Você pode tirar outras dúvidas ou pode encontrar informações adicionais, tanto na apostila
quanto nos livros disponíveis na nossa biblioteca, que estão à sua disposição no nosso ambiente virtual. Até o próximo encontro.